aqui, pessoal, já dei um adianto no tapete, tá? Criei aqui essa borboletinha pra tá colocando uma aqui e a outra na outra ponta, que eu vou mostrar pra vocês a execução depois. Eu havia dito pra vocês que eu tinha feito uma borboleta pra aplicar, tá? Mas a borboleta que eu fiz pra aplicar não ficou legal, assim, do jeito que eu queria. Eu queria que o resultado fosse esse, que a borboleta ficasse, sabe, o mais parecido possível com a borboleta que tá aqui. Então, hoje de manhã, eu pensando aqui com meus botões, eu tive uma ideia e a ideia deu certo. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui também como foi que eu fiz essa borboleta. E aí, vocês vão poder estar usando em qualquer trabalho. Ela fica como uma aplicação, mas não vai ser exatamente uma aplicação, tá? Mas vou mostrar pra vocês. Aqui, eu já finalizei, ó, a carreira das flores, tá? Ó, fiz todinha aqui a carreirinha das flores e passei a carreira de meios pontos altos e já vim trabalhando o bico. Então, aqui o bico é a mesma repetição desse ponto escama aqui, tá? Vou mostrar pra vocês aqui, eu parei, eu tô trabalhando na peça ainda, mas pra adiantar o vídeo eu parei aqui pra mostrar pra vocês aonde foi que eu parei aqui no trabalho, tá? Pra mostrar pra vocês que é o ponto escama, que eu estou fazendo aqui no bico, tá? Mas não tem segredo nenhum, é bem tranquilo de fazer, bem facinho. Então, aqui, ó, eu parei aqui pra vir mostrando pra vocês. Então, feito aqui, ó, a carreira de flores, a carreira dos pontinhos dentro aqui, ó, os meios pontinhos altos aqui dentro foram 4 e aqui 3. O intervalo aqui de 3 correntes, aqui 2, tá? E a carreirinha de pontinhos baixos. Então, no trabalho de vocês, como eu disse, pode ser que a quantidade aqui de correntes tenha que ser maior, tá? Então, vão fazendo, vão abrindo, olhando o trabalhinho de vocês, ver se tá perfeito ali, se tá retinho, tá? Se não tá franzindo, se não tá repuxando, desde que esteja reto vai tá certo. Então, eu vim trabalhando, tá? Terminei aqui, ó, os pontinhos baixos e já vim trabalhando essa primeira carreira do bico, que é a mesma coisa, tá? Do ponto escama. Então, eu venho aqui, ó, por dentro do ponto normal, não é em relevo, é o pontinho normal. Faço aqui as duas correntinhas, laço a minha agulha e venho aqui dentro trabalhando os meus 5 pontos altos aqui dentro desse espacinho. É igualzinho, tá, pessoal? É o mesmo ponto escama, só que com a diferença que aqui eu não pego em relevo. Aqui eu pego direto dentro do ponto. Então, eu faço aqui os 5 pontinhos altos, subi as duas correntes, mais 5 pontos altos aqui dentro. Vou pular aqui, ó, um pontinho da base, vou vir no próximo, vou prender aqui com o ponto baixo, vou fazer uma corrente, vou pular aqui, ó, um ponto da base, venho no próximo, o pontinho alto, novamente as duas correntes e novamente aqui dentro os 5 pontos altos. Então, essa carreira aqui do bico é bem fácil de estar executando, não é difícil, tá? Vou dar a explicação de como eu vou trabalhar para estar fazendo a segunda carreira. E vou explicar para vocês a borboleta e aí eu já finalizo a peça, tá? E aí, eu já tô aqui me preparando para a próxima gravação. Aí, não sei o que eu vou estar trazendo ainda para vocês. Vou ver se dá certo aqui trazer alguma coisa de Natal para vocês estarem fazendo, mas ainda não sei ao certo o que, tá, pessoal? Tô pensando ainda. Então, aqui eu pulo um ponto da base, vou vir aqui, ó, vai dar bem juntinho, ó. Vou pular esse pontinho, vou vir aqui e aqui, ó, as duas correntes. Novamente, os 5 pontinhos altos aqui dentro. E vou finalizar aqui e vou começar a trabalhar a carreira de trás para preparar para vir com a segunda carreira aqui dos pontinhos escama para tá finalizando. Cheguei aqui no final, ó, eu posso já entrar direto com a minha agulha aqui e vou fazer isso aqui, ó. E já tiro com um ponto baixíssimo. Corto o meu fio e arremato. Então, aqui, ó, cortei o meu fio, vou puxar aqui, ó. Vou trazer ele aqui por baixo, tá? Vou finalizar aqui, ó, vou fazer os meus acabamentos aqui, ó. Meu tapete, ele vai ficando todo assim, ó,
tá? Eu deixo pra finalizar tudo de uma vez. Aqui depois eu venho cortando onde eu tenho que cortar, venho arrematando onde eu tenho que arrematar tudo certinho. Então, aqui, depois eu venho e arremato esse fio. Então, agora, pra fazer a segunda carreira das pétalas, eu vou passar uma carreirinha aqui de pontos altos. Então, eu vou vir aqui, fazer o meu nozinho inicial e vou começar aqui em qualquer lugar do meu trabalho. Então, vou começar aqui mesmo, ó. Eu vou vir aqui, vou pegar aqui, ó. Vou entrar agora fazendo um ponto alto em todos os pontos da base, tá? Não vou pular nenhum. Em todos os pontos aqui da base, eu vou ter um ponto alto. Eu vou iniciar aqui, ó. Vou vir aqui por trás. Por trás aqui, ó, vou iniciar, fazer o meu nozinho inicial aqui. E vou vir trabalhando os meus pontos altos. Faço aqui um ponto baixo, subo 2 correntes, venho aqui, ó. Venho em cada pontinho aqui da base, eu venho trabalhando um ponto alto aqui por trás, tá, ó? Então, eu laço a minha agulha, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem certinho. Laço aqui a minha agulha, e aqui, ó, eu tenho esse ponto que já tem esse ponto baixo, mas eu venho nele também, ó. Então, eu venho aqui, um ponto alto. Laço novamente a minha agulha, cheguei aqui, ó, onde eu tenho o ponto que eu pulei. Novamente, um pontinho alto. Laço a agulha, venho aqui, ó, por baixo. Aqui eu tenho aquele ponto, ó, onde eu peguei, tá? Pra prender, eu venho nele também. Então, eu não pulo nenhum pontinho da base. Laço aqui a minha agulha, venho aqui, ó, por baixo, pego nesse ponto que tá vago, tá? Então, eu vou trabalhar a minha volta toda dessa maneira, ó, fazendo, venho aqui por baixo, ó, o ponto aqui já tá preenchido, o ponto de base, mas eu venho nele de novo e faço ponto alto. Então, eu vou trabalhando assim, ó, vou abrindo aqui, sempre, ó, tô vindo aqui por trás, desço aqui, ó, e vou fazendo meus pontinhos altos. Cheguei aqui novamente no ponto de base que está preenchido, mas eu venho aqui nele também. Porque se eu pular quantidade aqui de pontos, por exemplo, se eu pular onde tá esses pontinhos já preenchidos, o tapete vai repuxar, tá? Então, tem que ser em todos os pontinhos, ó, da base, um ponto alto. Então, assim, eu vou trabalhar a volta toda do tapete. E depois, eu venho novamente fazendo a mesma repetição que eu fiz aqui, eu venho fazendo aqui. Eu vou adiantar mais um pouquinho e vou voltar mostrando. Aí, pessoal, feito isso aqui, a volta todinha do trabalho, vocês vão iniciar novamente, ó. Eu vou vir aqui só pra mostrar pra vocês como que é. Então, eu vou fazer um nozinho inicial aqui. E, novamente, aqui, eu vou fazer a mesma repetição. Então, eu venho aqui, tá? Começo aqui a execução do meu... Acho que eu peguei o fio errado, é esse aqui. Começo aqui a execução do meu pontinho, tá? Que vai ficar as escaminhas. Então, eu venho aqui, faço aqui um ponto baixo, uma corrente. Laço a agulha, pulo um ponto da base e venho no próximo. E vou trabalhar aqui o pontinho alto, 2 correntinhas, e aqui dentro, novamente, os 5 pontinhos altos. Então, não tem segredo, tá bom? Vocês não vão ter dificuldade para estar fazendo esse bico, porque é a mesma repetição aqui do ponto escama. Então, vocês já fizeram lá atrás, vocês já pegaram aí o jeito, e vai ser bem facinho, bem simples de vocês estarem executando a peça. E venho aqui da mesma maneira, tá? Então, aqui, ó, terminei, pulo um ponto da base e venho no próximo, prendo com ponto baixo. Subo aqui uma corrente, laço a minha agulha, pulo um ponto da base e, novamente, eu venho aqui, 2 correntes e aqui os 5 pontinhos altos aqui dentro. Então, vai ficando assim, ó, e a segunda carreira vai se formando, tá? Então, aqui é isso, pessoal, tá? Feita aqui todinha a carreira de pontinhos altos, da maneira como eu expliquei. É só vocês virem trabalhando o ponto escama do jeito que eu fiz aqui. A execução é a mesma, vai até no final e a peça tá pronta. Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como tá fazendo aqui a borboleta, tá? Eu, na verdade, comecei a fazer o trabalho da borboleta no outro tapete que eu estou fazendo no vídeo, porém, vou mostrar a borboleta pra vocês nesse outro trabalho, que é o primeiro que eu mostrei no início do vídeo.
onde estão faltando ainda as borboletas aqui pra finalizar a peça. Porque, infelizmente, eu tive um problema aqui com a filmagem. Novamente, eu acabei excluindo, sem querer, a parte da explicação da borboleta no outro trabalho, tá? Mas eu tenho essa outra peça piloto aqui que tá pronta, então eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer aqui o meu nozinho inicial. E aqui, ó, nesse meinho do trabalho, nessa parte aqui onde ficam aqueles 11 pontinhos altos, eu vou pegar esse ponto e vou pegar esse ponto que está no mesmo rumo, tá? Então, eu vou trabalhar, ó, esses 2 pontinhos pra poder fazer a pipoca. Eu vou entrar aqui, ó, vou entrar aqui nesse pontinho, ó, peguei só ele. E aqui, eu faço o meu nozinho inicial. Vou fazer aqui com um ponto baixo. É bem difícil aqui, pessoal, de estar fazendo aqui esse trabalho nessa parte aqui do tapete com a câmera aqui posicionada aqui em cima, mas eu vou tentar mostrar. Então, aqui, ó, eu fiz o pontinho baixo, subo 2 correntes e aqui dentro desse ponto alto, eu vou trabalhar os 5 pontinhos altos pra poder formar a pipoca. Então, aqui, feito os 5 pontinhos altos, eu venho e prendo aqui, ó, formando a minha pipoca. Dou uma puxadinha, tá? Vou prender e vou fazer aqui 3 correntinhas. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio. Então, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, nesse ponto alto aqui, ó, que está no mesmo rumo desse ponto alto aqui, onde eu peguei pra fazer essa pipoca. Então, eu venho aqui, ó, e entro aqui no ponto. E aqui eu começo a trabalhar os 5 pontos altos. Fica meio difícil aqui, pessoal, pra tá pegando, mas eu vou tentar fazer aqui. Então, aqui eu venho trabalhando, ó, os 5 pontos altos nesse ponto alto aqui da base onde eu peguei, tá? Então, aqui eu vou fazer novamente os 5 pontos pra formar a pipoca. Então, aqui, ó, já prendi os 5 pontos, tá? Vou fechar e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4 correntes. E vou vir aqui, ó, bem no pezinho aqui do ponto pipoca, tá? Dessa pipoquinha. E vou prender aqui, ó, vou pegar uma alcinha só e vou arrematar aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ficou assim, pessoal, 2 argolinhas, tá? Eu trabalhei esse cordão de correntes pra eu poder chegar aqui e fazer a minha asinha do lado direito. Então, aqui agora eu vou laçar, ó, essas 2 cordinhas. Eu já venho direto aqui, ó, faço um ponto baixo e vou fazer a mesma execução aqui dessa outra borboleta. Então, aqui uma corrente, vou vir aqui, vou trabalhar um ponto alto alongado, que é aquele ponto que eu tiro essa primeira laçadinha, tiro essas outras 2 e tiro 2 novamente. Um ponto alto duplo. Novamente, outro ponto alto duplo. Então, aqui agora, eu vou subir 3 correntes pra tá fazendo o pontinho picô. Fiz aqui as 3 correntes, eu vou fazer aqui, ó, o meu pontinho picô fechado, onde eu tiro todas as laçadinhas de uma vez. Agora, pessoal, é que vem a parte um pouquinho mais difícil. Então, aqui agora, eu vou prender essa asinha, eu já vou deixar ela presa aqui no trabalho, tá? Ó, eu vou medir aqui, mais ou menos, eu vou abrir o trabalho e vou tentar centralizar ela de uma maneira que fique certinha a borboleta aqui, tá? Então, essa asinha tá aqui e eu vou trabalhar a outra asinha pra cá. Vocês podem tá fazendo de 2 maneiras, tá? Vocês podem tá fazendo a borboleta completa e depois tá dando o arremate final depois dela finalizada aqui as asinhas. Então, aqui eu vou explicar as 2 maneiras para vocês estarem fazendo. Ó, eu vou centralizar mais ou menos aqui, pra minha borboleta ficar reta, onde que daria mais ou menos aqui pra eu tá prendendo a asinha dela, ó. Então, aqui fica difícil pra mostrar pra vocês, mas eu vou tentar. Então, aqui, ó, nessa segunda carreirinha aqui, ó, tá?
nesse pontinho baixo aqui, ó. Onde está esse pontinho baixo é que eu vou tentar prender aqui, ó, a minha asinha. Então, eu vou vir aqui, porque foi mais ou menos onde eu medi aqui, tá? Que estaria dando certo aqui a abertura da asa. Então, eu venho aqui nesse pontinho, ó, e faço isso. Eu prendo aqui, ó, o meu pontinho picô com um ponto baixíssimo. Vou descer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou vir aqui e vou prender com um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu já tenho uma asinha presa desse lado. Vou puxar, tá, pessoal? Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Puxem aí no trabalhinho de vocês também, pra caber todos os pontos. Aí, aqui agora, eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. Mais 1, 2, 3, e eu tenho aqui um pontinho picô, tá? Venho aqui e vou medir mais ou menos aonde que vai dar a outra asinha da borboleta, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu vou fazer a outra asinha presa aqui, ó, na mesma carreira, tá? Na segunda carreirinha, nesse pontinho baixo aqui. Então, aqui eu vou vir e vou prender com um ponto baixíssimo. Aqui eu já laço 2 vezes a minha agulha e desço aqui dentro, ó, desse espacinho aqui, trabalhando onde estão aqui, ó, aquelas 2 correntinhas. Aqui eu venho fazendo a outra asa da borboleta. Aqui é bem difícil pra tá mostrando pra vocês, mas vocês vão tá conseguindo fazer aí, é porque aqui fica difícil por causa da câmera. Então, aqui eu faço aquela repetição da asa da borboleta, ó. Então, aqui os 2 pontos altos duplos. Agora, aqui eu tenho o meu ponto alto alongado. Nossa, é bem difícil aqui, pessoal, pra tá segurando. Meu ponto alto alongado. O meu pontinho alto, eu vou ter que puxar aqui de novo pra tá cabendo. Aqui, ó, o meu pontinho alto. E uma corrente e o pontinho baixo aqui. Então, aqui, eu já posso cortar o meu fio e tá arrematando. Então, eu vou cortar aqui o meu fio, vou puxar aqui, ó, e vou dar uma apertadinha. E vou vir aqui, ó, com ele pelo lado avesso aqui, ó, da asinha. E aqui eu vou fazer o arremate desse fio. Vocês podem estar fazendo a borboleta direta e depois podem estar pregando aqui as asinhas dela na aplicação. Mas eu vou já explicar pra vocês. Então, aqui, ó, dessa maneira, eu estou explicando dessa maneira também, pra vocês poderem estar fazendo em outros trabalhos essa borboleta, tá? Por isso que eu estou já explicando como vocês podem estar fazendo direto aqui essa parte aqui da asinha dela. Se eu ver que não tá bem centralizado depois dela pronta, eu desmancho e faço de novo. Então, aqui agora ficou essa coisa estranha e eu vou dar o acabamento nela aqui agora. Então, aqui agora, pessoal, ó, eu cortei um pedaço de fio e dobrei ao meio, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês aonde que eu vou entrar com a minha agulha. Eu vou entrar bem aqui, ó, nesse pontinho entre as 2 pipocas. Vou vir com a minha agulha aqui pelo lado avesso, tá? E vou entrar com a minha agulha bem aqui, ó, nesse pontinho entre as pipocas. Deixa eu pegar bem certinho aqui, aonde que tá esse pontinho aqui. Então, aqui eu entrei com a agulha, eu vou pegar o meu fio aqui, ó, dobrado, dessa maneira, tá? Vou colocar ele aqui e vou fazer isso, ó, vou puxar lá pro meu lado avesso, puxei, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, vou tentar mostrar pra vocês, bem dentro aqui, ó, do miolinho, tá? Dentro desse miolinho aqui que eu vou vir agora, de baixo pra cima também. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, de baixo pra cima, e vou tá puxando aqui essas 2 partezinhas aqui de fio que ficou.
Vamos vir aqui do lado avesso. Aqui estão, ó, as partes do meu fio, tá? Então, aqui estão, ó, as duas partes do fio. Esse lado onde tinha as duas partes. Acho que uma ficou solta, pessoal, ficou. Então, ó, tem que prestar bem atenção. Vamos de novo, tá? Pra bater bem certinho aí o trabalho. Eu vou entrar com a minha agulha aqui no meio. Vou vir aqui, ó. Com o meu fio dobrado, eu dobro ele e passo ele aqui assim, ó. Pro meu lado avesso. Agora sim, ele saiu bastante lá do lado avesso. Então, aqui agora, eu venho aqui no meio do meu miolinho, ó. Cadê o meu miolinho? Tá aqui, o meu miolinho. E vou passar essas duas partes aqui, ó, dentro do miolinho. Tem que sair com as duas lá atrás. Então, tem que prestar bem atenção pra ver se as duas partezinhas estão indo juntas, ó. Agora foi. Então, aqui eu venho do meu lado avesso, ó. Aqui está as minhas pontas do fio. Então, aqui agora eu vou dar um nó, tá? Vou virar aqui, ó, vou dar um nozinho só pra vocês verem. Olha como que a borboleta já se formou. Eu dei o formatinho aqui, ó, na minha borboleta. Então, ela já ficou com a asinha presa, tá? Aqui, direto aqui, ó, já ficou presa a borboletinha. Ou vocês podem estar fazendo de outra maneira, tá, pessoal? Eu vou explicar agora na outra ponta como vocês podem estar fazendo. Então, aqui é uma técnica que eu passei pra vocês, tá? A asinha aqui já fica aberta, fica bem abertinha. Fica aqui, ó, bem bonitinho, bem centralizadinho, ó, no meio do trabalho, tá? Então, aqui, ó, ela ficou até, inclusive, com a asinha meio erguidinha. E o resultado foi bem parecido aqui com o resultado da borboleta aqui do tapete. Era esse resultado que eu queria. Se não ficar do gosto de vocês, se vocês acharem que a abertura aqui está pouca, pode estar medindo mais pra lá, mais pra cá, tá, pessoal? Mais pra cima. Fica a escolha aí de vocês, tá? Agora, essa técnica aqui que eu passei pra vocês, vocês vão poder estar utilizando em outros trabalhos, e eu vou explicar de que maneira também. Então, aqui vocês podem prender direto a asinha da borboleta, vir e arrematar depois. Ou vocês podem estar fazendo da maneira como eu vou fazer na outra ponta agora. Então, aqui, pessoal, ó, já adiantei do outro lado, tá? A mesma sequência, do mesmo jeito que eu expliquei, as duas pipocas, as cordinhas e a primeira asa da borboleta. Então, aqui eu fiz os pontinhos picôs. Eu vou descer as 4 correntinhas, tá? Da mesma maneira como eu executei no tapete. Então, eu venho aqui com um ponto baixo, subo aqui as 4 correntes. Vou fazer aqui mais 3 para o pontinho picô. Laço 2 vezes e venho aqui trabalhando a minha outra asa da borboleta. Então, aqui, nessa outra técnica aqui, eu vou deixar a escolha de vocês. Vocês podem estar fazendo da maneira como vocês acharem mais fácil. Na verdade, essa técnica, ela é mais fácil para executar, porque eu vou fazer o acabamento depois. Só que aqui, a parte mais ruim é que eu vou ter que fazer o acabamento em cada asinha também. Então, naquela outra técnica, eu já venho e prendo a asinha da borboleta. Só fica o corpinho aqui para terminar. Aqui não, aqui eu tenho que terminar o corpinho, ainda tenho que arrematar, prender, né, a asinha da borboleta. Mas aí eu vou deixar a critério, a escolha de vocês. Então, aqui eu trabalho a asa da borboleta da mesma maneira, tá? Eu vou adiantar e volto mostrando. Então, aqui, pessoal, vai ficar assim, ó, tá? Ela vai ficar dessa maneira aqui, solta. E aqui agora é que eu vou vir e vou fazer aqui o arremate dela. Então, aqui agora eu vou fazer o meinho do corpo e vou tá prendendo aqui as pontinhas da asa dela. Aí, aqui, pessoal, o meinho aqui do corpo, depois, ó, levem esse fiozinho pro lado avesso pra tá arrematando, tá? Então, aqui, o meinho do corpo dela vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar aqui, ó, vou entrar com a minha agulha do lado avesso, tá? Bem aqui, ó, no meinho do ponto, entre uma pipoca e outra. Estou aqui, ó, já com o meu fio dobrado. E vou puxar aqui, ó, pro meu lado avesso. Puxei. Agora, eu venho e entro, ó, com a minha agulha no meio do miolinho.
e passo aqui, ó, e prendo essas duas pontinhas aqui de fio, levando lá pro lado avesso. E vou fazer da mesma maneira que eu fiz na outra, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter aqui os meus fiozinhos pra tá arrematando. Então, aqui eu dou um nó, tá? Depois eu vou fazer o arremate bem certinho. E aqui, ó, ela já fica, ó, bem bonitinha aqui o meio dela, tá? Fica bem parecida com essa outra aqui que tá no trabalho. Aqui, agora, eu vou prender as asinhas dela, porque senão, pessoal, na hora que lavar o trabalho, ela vai ficar toda espalhafatosa, ela vai ficar feia. Então, aqui agora, eu cortei mais 2 pedacinhos de fio e eu vou centralizar ela, eu vou ver aonde que eu vou querer a minha asinha. Então, eu vou pôr no mesmo rumo onde eu coloquei a outra, tá? Vou prender as duas asinhas assim, ó. Só que daí eu venho pelo ponto picô aqui atrás, nessas duas cordinhas, ó, que fica aqui, ó, do pontinho picô, e passo aqui, ó, o meu fio, e venho aqui, ó, no rumo aonde eu quero prender, vou vir aqui por trás, ó, e vou pegar aqui nesse pontinho baixo, tá enroscando aqui a minha agulha. Deixa eu abrir mais aqui o trabalho. Vou pegar aqui, ó, nesse pontinho baixo aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Lá de trás, ó, a minha agulha saiu aqui, eu vou prender aqui. Então, eu vou puxar esse fio, ó, essa primeira ponta de fio eu puxo do lado avesso. Venho aqui, ó, no pontinho ao lado, qualquer correntinha aqui, ó, de ponto ao lado, e passo essa outra partezinha aqui, ó, do meu fio. Puxo lá pro lado avesso. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu venho, ó, e dou um nozinho. Então, aqui eu prendi a asinha da minha borboleta. Se vocês acharem difícil daquele jeito, podem estar fazendo desse jeito também. E aqui eu faço a mesma repetição com essa outra asinha. Eu venho aqui, ó, e centralizo aqui onde eu quero tá prendendo aqui a minha asinha. E faço novamente, de novo, a mesma repetição com o fiozinho, só que aqui desse lado. Então, eu vou prender a minha, vou arrematar e já volto mostrando o trabalho pronto. Então, aqui, pessoal, ó, esse é o primeiro tapete, tá? Que eu mostrei no início do vídeo pra vocês, onde eu expliquei aqui pra vocês estarem aplicando aqui as borboletas. Mas fica a critério de vocês, a gosto de vocês, podem estar colocando florzinhas ou podem estar deixando neutro, tá? Então, esse aqui é o primeiro trabalho que eu realizei, vocês já viram, né? Só vim mostrando aqui a explicação da borboleta, vou mostrar agora o segundo trabalho, como ele ficou. Então, aqui, pessoal, esse é o trabalho que eu fiz no vídeo. Vocês se recordam que eu fiz aqui, né? Essa carreirinha de cor de rosa mesclado que eu não tenho no outro trabalho, né? Então, dessa maneira, vocês sabem que esse é o do vídeo. Então, aqui, ó, concluí o trabalho todo, tá? Igualzinho o outro. A única diferença foi que eu fiz aqui essa carreirinha de cor de rosa, porque eu achei que ia ficar legal. A aplicação aqui, ó, das borboletas, tá, pessoal? Aqui, eu apliquei a borboleta usando a segunda técnica, tá? Eu quis mostrar as duas pra vocês, porque, às vezes, pra um é difícil de um jeito, mas pro outro é fácil. Então, as duas maneiras aqui que eu encontrei de estar fazendo a borboleta foram essas duas técnicas que eu passei, tá, gente? Aqui, eu usei a segunda, tá? Eu fiz ela direto e depois eu prendi as asinhas e fiz o meio, tá? Dessa maneira, eu acho que a borboleta fica mais bonita, mas aí, ó, fica a escolha de vocês. Aqui, ó, os pontos altos triplos que eu fiz trançado, cruzado, né? A carreirinha de flores, ó, o bico. Como eu disse pra vocês, ó, os dois bicos aqui, ficou bem legal, porque acompanha aqui, né, o ponto escama. E aqui tá o resultado do tapete, gente, ficou muito bonito mesmo. Eu, quando comecei a fazer esse trabalho aqui, não imaginei que ele iria ter esse resultado aqui, que ele ia ficar tão bonito, que essa borboleta central aqui ia ficar tão perfeita e tão bonita como ela ficou. Ela ficou bem parecida, ó, com a borboleta que tá lá no trabalho, né, ao redor aqui do tapete. Então, eu consegui alcançar um resultado bem próximo aqui, né, consegui deixar a borboleta aqui do meio mais parecida possível com essa aqui do trabalho. E eu gostei muito, gente, desse tapete. Eu achei que ficou bem legal. Vocês podem estar fazendo aqui também no meio diferente,
tá mesclando, assim, carreiras. Acho que se fizer uma carreira branca e uma preta, ou uma branca, uma vermelha, por exemplo, ficaria muito bonito também. Então, esse ponto escama, vocês podem estar utilizando ele de várias maneiras, nossa, N infinito aí para vocês estarem trabalhando. Então, pessoal, aqui eu deixo para vocês o meu tapete Jardim Secreto. Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, me chamem no particular, que eu ajudo. Conforme for dando meu tempinho aqui, eu ajudo a todos, tá? Então, um forte abraço aí para todas as amigas, os amigos inscritos aqui do meu canal. Muito obrigada pelo carinho de todos. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.